Olá, meus corações e minhas flores, tudo bem com vocês? Que bom! Então, para nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o caminhão. É, legal, né? Então, nas outras aulas, nós falamos sobre a carreta. E a carreta, ela é responsável por um monte de coisa, né? Então, o caminhão, ele também é muito importante, porque é ele que transporta um monte de mercadorias que a gente precisa, como os nossos alimentos, os móveis, os brinquedos, não é mesmo? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o caminhão. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o caminhão, que é um outro tipo de transporte e nos ajuda bastante no nosso dia a dia. Nós vamos também entender um pouquinho sobre a articulação que ajuda no movimento do caminhão, porque ele tem a cabine separada da carreta, não é mesmo? Por isso que nós precisamos entender como que funciona esse transporte. E nós vamos entender também o porquê que o caminhão é tão importante para poder transportar as mercadorias e as partes do caminhão que é composto a ele. Então, a gente lembra, né, um pouquinho sobre a nossa carreta e a gente lembra também que ele nos ajuda bastante no transporte de cargas no Brasil, certo? Ok. Então, assim como a carreta, os caminhões, ele é um veículo de transporte muito utilizado para levar as mercadorias. E a maioria das coisas que a gente usa no nosso dia a dia, como os móveis, os eletrodomésticos, os nossos alimentos, os nossos brinquedos, né? São tudo transportado por caminhões. Olha só a imagem que nós temos de um caminhão. Observem bastante sobre as partes dele. Um caminhão, ele tem os retrovisores, que serve para o motorista olhar para trás, né, ver o que está vindo atrás, se tem pessoas, se tem caminhão, se tem outros carros, se tem moto, né? Então, pelo retrovisor ele consegue ver. E nós temos a cabine, que é onde fica o motorista e o passageiro. Nós temos a carreta, né, que é onde a gente coloca as coisas que vão ser transportadas, as rodas, e dentro das rodas, olha só, observe dentro delas, todas as rodas têm um eixo, que é o eixo que faz a roda girar, né? Assim como as nossas pecinhas Lego, a gente tem o nosso eixo cinza e o nosso eixo verde, que ele é responsável por fazer girar as nossas rodas, as nossas engrenagens e assim por diante. Por que vocês acham que a cabine é separada da carreta? Por que será que ela é separada? Pensa aí. E aí vocês podem responder no diário de bordo de vocês. Então, nos caminhões grandes, né, esses que são bem grandões para transportar muitas coisas pesadas, eles são ligados de uma forma articulada, tá? Observem aqui na imagem. E essa articulação serve para poder fazer o movimento das manobras do caminhão, para ele poder fazer curvas, para ele poder voltar, para ele poder estacionar. Então, por isso que ele utiliza essa articulação. E essa articulação fica bem aqui nessa parte do caminhão, que é para ele poder o caminhão, né, a cabine se movimentar para um lado e a carreta para o outro, para ele conseguir fazer o movimento de volta, né, as curvas e fazer a manobra para estacionar. Então, a articulação, né, entre a cabine e a carreta, ela permite manobrar, estacionar o caminhão. E se não tivesse essa articulação, seria muito difícil conseguir fazer as curvas, tá? Porque os caminhões eles são muito grandes, aí seria muito difícil fazer as curvas.
Agora que a gente já aprendeu um pouquinho sobre as articulações do caminhão, vocês vão fazer uma experiência de construir o próprio caminhão de vocês. E aí vocês vão observar essa articulação na prática, ok? Vamos lá? Então vem comigo que a gente vai aprender um pouquinho. Então, para isso, vocês vão precisar de duas caixinhas. Pode ser caixinhas de pasta de dente de 90 gramas ou de 180, pode ser caixinhas de palito de dente, pode ser um monte de outras coisas, tá? Palito de dente para poder servir de eixo, tá? Para a gente poder fazer o eixo das nossas rodas. Cola, né? Pode ser uma cola quente ou cola de papel mesmo, régua e tesoura sem ponta. Para fazer as rodinhas, vocês podem utilizar o restante da caixinha mesmo, ou vocês podem utilizar também tampinhas de garrafa, vocês podem utilizar tampinhas da pasta de dente, o que vocês tiverem em casa para fazer, tá? O importante é vocês observarem o buraquinho que vocês vão fazer para inserir o eixo aqui, para poder se encaixar e conectar a cabine na carreta, tá? Então, observe aqui o buraquinho que vai ser encaixado aqui nesse eixo, que é um palitinho de dente, tá? É ele que vai ser responsável pela articulação que nós vamos ter no nosso caminhão. Aqui nós temos outra imagem do nosso caminhão já pronto. Vocês podem pintar, enfeitar, vocês podem desenhar, vocês podem fazer o que vocês quiserem na carreta de vocês, né? Aqui no caminhão em si, vocês podem fazer da forma que vocês quiserem. Usem bastante a imaginação. O passo a passo eu vou deixar linkado vários links aqui com várias opções para vocês fazerem o caminhão de vocês. Então, percebam que existe, né, ali, tá aqui embaixo, ó, o palitinho, né, que tá servindo como eixo para poder fazer a articulação do caminhão, e a gente encaixou aquele buraquinho da carreta aqui do caminhão naquele palitinho. Agora é com vocês, hein? Eu vou deixar os vídeos para vocês verem o passo a passo. Então, vocês vão ter um desafio. Pense o seguinte: imagine se ao invés da gente utilizasse aquela articulação que seria o palito de dente para a gente fazer a articulação no caminhão, se a gente usasse cola e ele não se movimentasse. Como seria para ele poder fazer as curvas? O que iria acontecer? O que iria acontecer com o caminhão se a gente não tivesse feito essa articulação? Como que ele iria conseguir fazer as curvas ou estacionar? Pensem e respondam no diário de bordo de vocês. Agora que você já aprendeu sobre articulações do caminhão, vamos visualizar como essa articulação está presente no caminhão que seria construído por nós lá em sala de aula. Observem bem. Muito bem. Essa seria a construção nossa do nosso caminhão com as peças Lego. Bem legal, né? Vocês perceberam a articulação do caminhão como que é? Legal, né? Ok, então agora nós vamos ver o nosso caminhão sendo estacionado. Legal, né? Bem simplesinho a forma, né? Então, se não tivesse essa articulação, como seria para a gente estacionar? Seria fácil? E aí, qual seria a opinião de vocês?
Então, agora que a gente acabou de ver, né, a cabine, a carreta, como que eles têm essa articulação que permite o movimento para ele poder fazer as manobras, as curvas para estacionar, né? Observe aí que a manobra do caminhão é mais fácil com a manivela. Veja abaixo aqui na foto do nosso caminhãozinho de Lego que ele tem essa manivela para ele estacionar. E com ela ficou um pouco mais fácil de fazer as manobras para estacionamento, para fazer as curvas, né? Por causa dela, porque com ela a gente consegue movimentar nossa articulação mais fácil. Então, assim como o caminhão, né, as peças de montar, ela desviou do obstáculo e vocês vão aí criar alguns obstáculos para vocês passarem com o caminhão de vocês, feito com as caixinhas. E vocês podem também construir as ruas, vocês podem construir a forma que vocês quiserem, as coisas aí que vocês tiverem em casa, para vocês poderem fazer as manobras com o caminhão de vocês, certo? Quem tiver peças Lego em casa com rodinha, tiver eixos, também pode utilizar, tá? Fiquem à vontade, usem a imaginação de vocês, o que vocês tiverem em casa para construir o caminhão de vocês, ok? Então, divirtam-se, uma boa aventura para vocês. Eu espero que vocês gostem muito, construam um circuito para vocês brincarem. E não se esqueçam de registrar a aula de hoje de vocês, colocar o nome de vocês, o nome da nossa aula, que é o caminhão, a data de hoje, e vocês vão responder aqui a fotinho do caminhão de vocês. E por que vocês acham que a cabine é separada da carreta? Não se esqueçam de compartilhar comigo, ok? Uma boa aventura, se divirtam e até a próxima aula. Um beijão, tchau, tchau!